estarmos aqui. Honrando o nome do Senhor, glorificando o nome daquele que nos concede o ar que nós respiramos todo dia. Todo mundo respirando aí? Amém. Isso é graça de Deus. A bênção dele sobre nós. Amém. Como a gente já adiantou, hoje nós vamos falar sobre fé. Não é o culto fé do André Valadão. Nós vamos falar hoje sobre um dos princípios da fé cristã. E mais do que isso, falar do que fé. O cuidado da nossa fé. Nós temos, a oração do pastor Valber chama atenção, vivendo em tempos que falar da nossa fé e viver a nossa fé tem sido cada vez um desafio maior, né? Mas não é por isso que nós vamos nos acovardar. Porque quando nós estamos bem instruídos, bem orientados, nós temos pés firmes no caminho que nós seguimos. E que realmente o Senhor, pela sua misericórdia, hoje Ele venha trazer mais firmeza ao nosso coração, ao nosso caminhar, de forma que essa segurança nele nos faça ir cada vez mais longe, dentro da vontade do Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, em culto, glorificando ao Senhor pela oportunidade que nós temos de louvar o nome do Senhor, de entregar a nossa vida em gratidão, como oferta, ó Deus, de expressar a nossa dependência total de Ti, ó Pai. E nós queremos que neste momento o Senhor continue tendo liberdade no nosso meio através do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra venha falar ao nosso coração e nós tenhamos o discernimento, ó Deus, e esse discernimento venha gerar sabedoria, e essa sabedoria vem nos conduzir a uma prática dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, dentro do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de iniciar falando sobre o dilema da fé. Vou pedir a multimídia para colocar um slide para que vocês consigam acompanhar alguns pontos estratégicos, tá? E nesse primeiro ponto, eu gostaria de reforçar, sem fazer propaganda, né, de um livro que eu estou lendo. Pode passar o próximo slide. Mas muito interessante esse livro, que é um best-seller de Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo. E nesse livro ele diz algo bastante interessante, que é o seguinte: na infância, a credibilidade da fé pode se apoiar na autoridade de terceiros, mas quando atingimos a idade adulta, surge também a necessidade de uma experiência em primeira mão. É interessante que algumas pessoas têm essa vivência dentro da igreja, né? A gente costuma dizer que fulano nasceu na igreja. Lá fora é até estranho, né? Geralmente se nasce no hospital, né? Mas a gente costuma, não, fulano nasceu na igreja. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, desde pequeno, né, como as nossas crianças aqui, está convivendo com esse ambiente cristão, né, esse evangelho que nós dizemos, né? E a gente vai sendo, muitas vezes, levado por uma cultura, uma tradição, e que se torna um hábito, e que nem sempre a gente tem convicção e consistência, né, e fundamento, mas como a gente está ali convivendo com isso, parece muito natural, muito normal. E essa frase me chamou muita atenção, porque quando a gente é criança, como os nossos pequenos aqui, os nossos filhos, tudo bem. A gente
dar crédito à fé com base na experiência do pai, da mãe, do pastor, do diácono, do líder de célula, né, de um irmão, de um amigo. Mas quando nós crescemos e nós nos deparamos com os desafios, vamos dizer assim, reais, né, com os desafios de uma vida adulta, é preciso que nós tenhamos firmeza, fundamento, base, para que a nossa fé realmente subsista. Nós, como cristãos, precisamos entender qual é a nossa fé. Em que está embasada a nossa fé? Qual é a origem da nossa fé? Por que nós acreditamos no que nós acreditamos? De onde vem isso? E isso nos ajuda no dia a dia. Isso nos ajuda na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa célula, na rua, no shopping. Aonde a sua fé for necessária, ela vai poder ser usada. Porque é uma fé firme, é uma fé sólida, é uma fé em Deus. Gostaria de ler com você 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Se puder acender mais alguma luz aí, só para quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia ou fazer alguma anotação, eu agradeço. Diz assim: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo era discípulo de Paulo, ele era um jovem líder, um jovem pastor. Ele acompanhava Paulo nas viagens missionárias que Paulo fazia. E acredito que não foi à toa que ele foi foco de 2 cartas de Paulo. Imagina Paulo, em todo o seu trabalho, todo o seu labor de levar o evangelho a lugares longínquos, com toda a dificuldade da época, ele se dedicou a escrever 2 cartas ao pastor Timóteo. E esse conteúdo, ele é excelente, precioso. Mas nós vamos nos ater a alguns pontos importantes para o nosso escopo aqui. Acredito eu que Timóteo, enquanto um jovem líder, ele deve ter passado por algumas dificuldades naquela época. Porque o respeito, na época que eles viviam, vinha com a idade. Quanto mais velha a pessoa, mais respeitada ela era. E Timóteo, trazendo uma mensagem nova, diferente, inovadora, de um Deus encarnado e jovem. Então imagina o quanto isso pode não ter sido difícil para ele. E Paulo, nesse momento, ele vem com um apoio, com uma orientação, com um conselho, e ele chama atenção para uma coisa: a fé que habitava na avó de Timóteo, Loide, e na sua mãe, Eunice. Mas o que é fé? O que é essa fé? Qual é o conceito de fé? Fé vem do latim fide, que significa lealdade, significa honestidade, significa fidelidade.
confiança. E o significado, dentro dos conceitos humanos de fé, é que é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade e acompanha absoluta abstinência de dúvida. Prestem atenção. O conceito humano de fé considera que a fé é uma absoluta abstinência de dúvida. Mas será que a fé realmente ela é a ausência completa de dúvida? E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente aprende com o mundo e a gente toma como verdade. E a gente vai entender aqui se realmente isso é uma verdade. No direito civil, levando em consideração o Código de Processo Civil brasileiro, nós temos algo muito interessante. A prova, ela é a verificação de um fato, se existiu ou não. Ok? A prova é a verificação de um fato, se ele existiu ou não. Para que se exija a prova de alguma coisa, é necessário uma dúvida. Isso partindo do pressuposto dos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil. Então, para que tenha a prova, é necessário que exista uma dúvida sobre alguma coisa. E aí nós vamos ler agora Hebreus 11, 1, que é muito conhecido para nós cristãos, mas olha que interessante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por que que quando nós falamos da fé cristã, a fé que nós acreditamos, a fé que nós seguimos, a palavra de Deus fala de prova? Por quê? Para que eu haja necessidade de provar alguma coisa, é necessário uma dúvida. E a palavra de Deus está nos dizendo que a fé prova. Então, não necessariamente nós podemos dizer que a fé ela é a absoluta ausência de dúvida. Ok? Vamos ler agora Lucas, capítulo 24, versículo 10. Lucas, capítulo 24, versículos 10 e 11. Diz assim: aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Agora nós vamos ler Mateus 28, 16. Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 17. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, mas o monte que Jesus lhes indicara, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vejam que, em dois momentos, os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade e o desafio, de lidar com um acontecimento relacionado ao Cristo, a Jesus, que foi predito por ele, mas ainda assim, eles não acreditaram, eles duvidaram. E, nas palavras de Timothy Keller, é interessante que um documento que fala sobre os fundadores do cristianismo relata um momento de dúvida. Relata um momento de que eles não acreditaram no próprio processo de ressurreição de Jesus. Isso não desabona os discípulos. Por quê?
apesar de não acreditarem naquele momento, nós vemos que eles prosseguiram na fé, que eles continuaram a caminhada e que foram, inclusive, propagadores da mensagem do Evangelho. Mas, ainda assim, nesse momento, eles duvidaram. E o que isso nos ensina? Que as dúvidas, elas fazem parte da vida do ser inteligente que nós somos. Nós somos humanos. E os homens pensam. Pelo menos deveria. A gente se depara com situações que as pessoas parecem que realmente não pensam, não são inteligentes, mas nós somos. Em algum momento nós realmente cometemos erros, e alguns erros são muito graves, mas nós somos seres pensantes, nós somos pessoas inteligentes. E o nosso cérebro, ele permite que nós andemos nessa direção de aprender, de inovar, de amadurecer, mas esse processo envolve questionar. Nós questionamos, né? E isso é algo natural do ser humano. A questão é como que nós conseguimos relacionar a nossa inteligência, o nosso humanismo inteligente com a fé. Como nós podemos fazer um relacionamento, uma ligação entre uma vida inteligente, uma vida de questionamentos e de dúvidas com a fé? Nós temos uma predisposição à fé. E eu vou dar exemplo para você entender isso. Quando você decide fazer, por exemplo, uma faculdade, os mais jovens aí, e quem já fez há muito tempo, como nós aqui os pastores, né? Vamos resgatar aí. Quando você decide fazer uma faculdade, que hoje é algo até mais acessível, mas é algo importante. Se você não tem uma graduação hoje em dia, é tudo mais difícil, né? Mas quando você toma essa decisão de escolher um curso, de dedicar 4 anos da sua vida, por vezes, as economias suas e da família, você tem certeza absoluta, de forma comprovadamente científica, que você será um profissional bem-sucedido? Mas, mesmo assim, você faz. Por que a gente faz o curso se a gente não tem como comprovar que vai dar certo? Outro exemplo, quando você se casa, novamente, os pastores aí vão ter que resgatar. Quando tomamos essa decisão, e os mais jovens aí, que talvez se casaram há menos tempo, como Natan e a Fran, lindos, né? Beijo para você também. Com os jovens que pretendem se casar, você tem certeza, de forma que você possa comprovar cientificamente que o seu casamento vai dar certo? Eu não vou perguntar, então, para que casa, né? Mas, senão é outra mensagem. Vamos dar exemplos mais simples. Quando você vai fazer uma viagem, e você vai dirigir por um determinado tempo e pegar uma estrada que pode estar boa ou ruim, você tem certeza absoluta que o seu carro não vai te dar problema, que não vai furar um pneu, que não vai dar algum problema mecânico, elétrico. Você tem como provar cientificamente que você não vai ter nenhum problema. Mas, mesmo assim, a gente viaja. Nós temos uma predisposição a acreditar. De coisas mais difíceis até as coisas mais fáceis. Quando a gente come num restaurante, você tem como comprovar que essa comida não vai te fazer mal? Não tem. Mas a gente come. Por quê? Nós somos seres que questionam, mas também somos seres que acreditam. Nós temos uma predisposição
a acreditar. E, novamente, eu vou remeter a Timothy Keller. Vou pedir para colocar o texto também. É um texto um pouquinho maior, mas bem interessante, para embasar o que nós estamos falando. Diz assim: por exemplo, alguns acham que existe somente este mundo material, que estamos aqui por acidente, e que quando morremos, apenas apodrecemos. Logo, o importante é escolher aquilo que nos faz felizes, sem permitir que outros nos imponham crenças. Observe que, embora não seja uma religião explícita, organizada, ela contém uma narrativa mestra, uma avaliação do sentido da vida, juntamente com recomendações acerca de como levar a vida com base em tal avaliação. Alguns chamam isso de cosmovisão, enquanto para outros se trata de identidade narrativa. Em ambos os casos, existe um conjunto de premissas sustentadas pela fé a respeito da natureza das coisas. Trata-se de uma religião implícita. No sentido mais amplo, a fé em alguma visão do mundo e da natureza humana está presente na vida de todos. Todos os que dizem você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, raciocinam a partir de uma postura moral e religiosa implícita. Esse tipo de fé, Louis Berkhoff chama de fé histórica. Essa fé natural, essa fé humana, como esses exemplos que eu disse para vocês. Por que a gente faz uma faculdade? Por que a gente casa? Por que a gente anda de carro para baixo, para cima, sem medo, até certo ponto? Por que a gente come no restaurante? Por que a gente enfrenta desafios no dia a dia, confiando que as coisas vão dar certo? Nós temos uma fé histórica, baseada na tradição, na educação, na experiência, naquilo que nós aprendemos como homens. Essa fé é uma fé não divina, é uma fé humana, uma fé natural. E é importante nós entendermos qual tipo de fé nós estamos conduzindo e pregando para que nós entendamos se é a fé correta. E não uma fé esperançosa, que faz com que as pessoas acreditem que as coisas vão dar certo, porque é para dar certo. Porque a gente está andando no caminho certo, porque a gente faz a coisa certa, porque nós estamos todos fazendo e sermos conduzidos por uma fé natural, uma fé humana. Nós não devemos embasar a fé cristã numa tradição, numa educação, numa experiência. Nós devemos embasar a nossa fé em quê? É uma pergunta retórica, não precisa responder agora. Nós temos um outro tipo de fé, que é a fé salvadora, a fé salvífica. E a essa fé, Louis Berkhoff fala o seguinte: uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança nas promessas de Deus em Cristo. Em última análise, é certo, Cristo é o objeto da fé salvadora, mas ele nos é oferecido unicamente no Evangelho. A fé salvadora, ela é entendida como uma semente. E essa semente, ela tem origem em Deus. E aí nós não vamos entrar em discussões teológicas, porque isso é responsabilidade do teologar, e eu reforço a importância de vocês participarem. Lá vocês podem me questionar, aqui vocês não vão poder. Aqui eu vou pregar só o que essa igreja acredita, e nós acreditamos na Bíblia. Amém? Então, Deus, né, ele traz a nós uma fé salvífica como uma semente, né, também chamada de sêmen fide, tá? Semente da fé. Ele implanta essa fé em nós e é gerado em nós os hábitos fide, que são os hábitos da fé. Então, essa semente, ela entra em nosso coração,
ela nasce, ela germina e ela vai crescer produzindo frutos. Essa semente, como eu disse, é plantada por Deus. Como nós podemos chegar a essa conclusão? Vamos ler Efésios 2, 1 a 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Paulo está falando de salvação, de graça e de fé. Porque a salvação se inicia na fé, e a fé se inicia em Deus. Então, nós que somos cristãos, nós devemos entender qual é o fundamento da nossa fé. Porque não adianta nós querermos ficar insistindo com as pessoas, na célula, na rua, na escola, na faculdade, como se nós tivéssemos o poder de gerar fé nas pessoas. Porque nós não temos esse poder. Você pode ter um grande poder de persuasão, isso é até legal. Só que você não pode confiar no seu poder, seja ele qual for, para que haja salvação na vida de uma pessoa. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2, eu vou ler só até a parte A, apesar de que aí deve aparecer todo. Hebreus 12, versículo 2, a parte A diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E vou aproveitar e vou ler mais um. João 6,44. Para a gente pegar o contexto completo. João 6,44. Aí, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, vejam bem que aqui está falando de salvação. Nós estamos falando de quê? Fé salvadora, fé salvífica. Tá? E essa fé, ela foi gerada em nós, e Paulo reforça, pelo menos umas 2 vezes aqui, quando nós estávamos mortos. E ele está falando de uma morte espiritual. A morte espiritual é gerada pelo pecado. E todos nós estamos sujeitos ao pecado enquanto humanos que somos. Porém, essa morte foi quebrada por Jesus na cruz do Calvário. Enquanto uma morte impotente para nos matar eternamente, a única forma de que nós possamos vencer essa morte é através do sacrifício de Jesus pela graça. Nós não podemos conquistar a vida eterna por merecimento próprio. Então, não há nada que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos, a não ser reconhecer o preço que já foi pago por Jesus. Então, nós, enquanto cristãos, somos salvos por quê? Por causa de uma fé salvífica, salvadora, em algo que não é mérito nosso. Foi uma obra
realizada e completa por Jesus, sob ordenança e direção de Deus para a salvação da humanidade. E Paulo é claro aqui quando ele diz que nós estávamos mortos. Então parece um detalhe, mas não é. A pastora até costuma falar isso. Morto não decide. Então, se nós estávamos mortos, nós não tínhamos capacidade de decidir, e Deus, em sua infinita misericórdia, ele diz aqui, nos resgata das nossas transgressões, e Ele decide isso. Deus decide isso. Deus quis te salvar. Ele tomou a decisão de te salvar. Deus, Ele não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Inclusive, Timothy Keller fala isso no livro. Deus não tem prazer na morte, e não é na morte física, é na morte espiritual, na morte eterna. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. O nosso Deus, Ele é justo, mas Ele é um Deus amoroso. A vontade de Deus para conosco, enquanto humanidade, é que nós não nos perdamos, é que sejamos salvos. A decisão de destruir e de acabar com a perfeição de Deus foi algo que nós decidimos fazer. E nós temos a oportunidade de não permanecer nesse erro. Deus, Ele não mudou a posição dele. Deus está no mesmo lugar. A questão é se nós vamos em direção a Deus ou não. Deus, Ele tem prazer em nos receber, assim como a passagem do filho pródigo, né? O pai, ele quer receber, ele está de braços abertos. Nós temos a fé também miraculosa. O que é a fé miraculosa? A fé miraculosa é a persuasão produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela. Isso é bem patente nos casos em que o homem aparece apenas como instrumento de Deus ou como alguém que anuncia que Deus vai fazer um milagre. Pois tal homem precisa ter plena confiança em que Deus não o deixará passar vergonha. Em última instância, somente Deus faz milagres, embora possa fazê-lo através da instrumentalidade humana. Exemplo dessa fé miraculosa nós temos em Marcos 16. Marcos 16, 17 diz que e estes sinais seguirão aos que creem. É uma fé que gera milagres. É uma fé que produz sinais. E nós não vamos ter tempo para discorrer sobre isso, mas os sinais, eles têm o objetivo de apontar o caminho da salvação. Deus não produz milagres para mostrar para ninguém. Quando Jesus foi inquirido pelos fariseus para que ele realizasse o milagre, sabe o que ele falou? Nenhum milagre vai ser feito para vocês, a não ser o milagre de Jonas. Por que Jesus não operou um milagre ali na hora? Eu vou mostrar a vocês agora. Vocês estão me atentando à paciência aqui? Eu vou transformar água em vinho na sua frente aqui agora. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Mas os sinais servem para apontar a salvação através de Jesus. E aquelas pessoas não estavam prontas para o milagre. Então não faz sentido a gente querer levar algo milagroso para as pessoas simplesmente pelo fato de verem algo milagroso, porque o reino de Deus, ele é construído em cima de propósitos. Então, quando Deus nos conduzir a gerar um milagre através do poder dele, nos usando, tem que haver um propósito. Nós não podemos nos submeter a uma fé ignorante de que eu vou orar e vai acontecer se Deus não estiver te direcionando. Deus não tem compromisso com a minha e com a sua vontade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, enquanto o milagre estiver apontando para Cristo, estiver levando pessoas à salvação, você pode ficar tranquilo que a sua fé vai produzir milagres. Os sinais seguirão aos que creem, porque os sinais apontam para um Cristo ressurreto.
Então, quando nós oramos para o enfermo, quando nós oramos para uma pessoa que está com um problema grave, quando nós oramos por uma pessoa que está com problemas no casamento, com os filhos, no trabalho, Deus não tem compromisso com a sua vontade ou com a vontade dessa pessoa, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com o propósito dEle. Então, creia, não que Deus vai fazer porque você está orando, creia, porque se Deus tiver um propósito, Ele vai fazer. Porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é perfeita e ela é o melhor para nós. Não duvide se Deus tiver que fazer algo, porque Ele vai fazer. A nossa fé milagrosa, ela tem que ser embasada no caráter de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus significa, naquilo que Deus representa, e não na vontade humana, na expectativa humana, naquilo que nós achamos que é o melhor. Porque o melhor vem de Deus. E Ele tem o melhor para nós. Essa é uma fé miraculosa. Vou pedir para colocar agora mais um slide, que é o resumo do que nós falamos. Nós falamos sobre a fé salvadora, nós falamos sobre a fé histórica, a fé salvadora e a fé milagrosa. Vou ter que ler aqui, porque a idade já chegou, não estou enxergando lá. A fé histórica, ela é embasada numa tradição, numa educação, ela é não divina. A fé salvadora ou salvífica, ela tem origem numa semente, ela tem origem em Deus, ela é divina. E a fé milagrosa é uma fé que gera frutos, sinais, aponta para Cristo. Vocês estão entendendo que nós temos diferentes tipos de fé? Nós devemos caminhar em fé, mas cada fé, no seu momento, com seu propósito. E o nosso foco aqui vai ser a fé salvadora. Que o Senhor nos permita ter outros momentos para a gente falar mais sobre isso, mas por enquanto a gente vai ter que dar foco em uma só. Vamos ler Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A evidência da nossa fé é a nossa busca. Aí vocês vão falar, não, Felipe, então você está falando de outra fé. Não, estou falando da fé salvadora. Por quê? A nossa fé que nos salva, ela precisa gerar frutos. Ela precisa ser evidenciada. Por quê? Se uma árvore não produz frutos, ela é cortada. E uma árvore não pode dar o fruto errado. Ela tem que dar o fruto ao qual ela foi preparada para dar. E aí eu vou retomar aqui 2 Timóteo, capítulo 1, que fala de Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Enfim, interessante Paulo falar sobre fé não fingida. Glória a Deus. Recordar é relembrar. E nesse caso aqui, Paulo, um pastor amoroso, um líder dedicado, acredito eu que se a gente fosse trazer Paulo para o contexto de hoje, ele seria um coordenador de rede, né, pastora? E ele teve célula, teve mais de uma célula, foi supervisor, coordenador. Então, assim, Paulo era um líder zeloso, porque ele cuidava daqueles que estavam perto e cuidava daqueles que estavam longe.
E ele vira para o Timóteo de uma forma muito interessante, e ele já traz uma exortação com amor, motivadora. Uma exortação motivadora. Recordo-me da sua fé não fingida. Ou seja, ele já está motivando Timóteo a permanecer numa fé verdadeira. Ele já está mostrando Timóteo que ele acredita e ele depõe confiança nessa caminhada de Timóteo. Mas, ao mesmo tempo, ele traz à memória que a fé de Timóteo teve um exemplo, teve um ensino, teve um preparo, que essa mesma fé não fingida habitou em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Me expliquem, como que Paulo saberia que a fé de Lóide e Eunice não era fingida se elas não dessem frutos? Então, quando Paulo está remetendo a essa experiência, a essa vivência, a essa história, ele está dizendo o seguinte: sabe por quê, Timóteo, que eu sei que a sua fé não é fingida? Porque ela é a mesma fé que gerou frutos através da sua avó Lóide e da sua mãe. Quando a nossa fé, ela gera frutos, e a palavra chama atenção que os frutos devem ser dignos de arrependimento, os frutos, eles demonstram o teor da sua fé. Eles mostram a quem está à sua volta, como mostrou para Paulo, qual é a origem da sua fé. E também qual vai ser o caminho da sua fé. A direção. E a fé não fingida, ela é importante porque a fé deve resistir aos desafios da vida. Quando nós temos uma fé frágil, que talvez se encaixe numa fé fingida, e não fingimento no sentido pejorativo, um fingimento no sentido de frutos que são produzidos, que parecem fé genuína, mas não são. Falar igual o Douglas Gonçalves, pegou? Porque muitas vezes nós podemos gerar frutos, mas esses frutos são resultado de uma fé genuína, não fingida, de uma fé qualquer. Senhor, eu falei que não podia ser exortação, eu não queria trazer exortação, pastor. A nossa fé, ela tem que produzir o fruto que Deus quer que nós produzamos. Não faz nenhum sentido que nós queiramos produzir resultados que não agradem a Deus. Não faz sentido você ser popular, você ser reconhecido, você ter uma igreja cheia, você ter a sua célula cheia, se esses não são frutos de uma fé genuína. E a fé genuína é produzida por Deus e indica a salvação em Jesus. Então a nossa fé tem que ser uma fé não fingida. Porque nós podemos produzir resultados? Podemos. Nós podemos ser reconhecidos? Podemos. Nós podemos ficar famosos? Podemos. Pode ser legal? Pode. Mas Deus está se agradando da sua fé e dos seus frutos? Essa fé não fingida de Timóteo era a mesma fé da sua avó e da sua mãe. E Paulo diz que a fé habitava em Lóide e Eunice. Muito interessante. Habitar é o quê? O que significa habitar? Significa fazer morada. Significa permanecer, significa constância. Quando você fala assim, a pessoa, ela habita num lugar, é o quê? Quer dizer que ela está lá constantemente, não quer dizer que ela vai lá de vez em quando, faz uma visita, ela habita. A fé, ela deve habitar, ela deve fazer morada, ela deve estar presente, ela deve ser constante na nossa vida.
esse tipo de fé que Paulo estava chamando a atenção de Timóteo que ele deveria ter. Por quê? Quando a gente habita num lugar, tem alguém que é nômade aí, gente? Não, né? Todo mundo mora numa casinha aí, num apartamento, um barraco, um sítio. Quando a gente habita no lugar, o que a gente espera desse lugar? Segurança, proteção, cuidado, tranquilidade. A sua fé, ela está tranquila habitando em você? Ela está segura? Ou não? Ou ela fica o tempo todo com medo de perder a habitação? Porque uma fé que habita em nós um lugar de proteção, de segurança, ela não vai se abalar com qualquer coisa. Ela não vai se desesperar com notícias do WhatsApp, com heresias, com coisas sem fundamento, com coisas do mundo, até mesmo com fé histórica. A fé genuína que habita em nós e encontra segurança em nós, ela é firme. Ela é segura. Então, nós devemos propiciar um ambiente seguro para que a nossa fé habite em nosso coração. Quando você abre mão da segurança da sua fé, ela pode procurar outro lugar para morar. Não deixe que a sua fé vá no site de imobiliárias procurar outro site para morar. Outro lugar para morar, outra casa, não. A sua fé, cuide dela. Dê um lugar de proteção. Dê um ambiente seguro. Gere essa segurança para a sua fé. Mostre a ela que ela pode ficar tranquila, porque o meu coração é lugar de habitação dessa fé. O meu coração é um lugar sólido, um lugar seguro, onde Deus plantou essa semente, e essa semente tem todo o ambiente propício para crescer e frutificar. Porque Deus plantou a sua fé no lugar certo. Não deixe que o mundo gere insegurança na sua fé. Não deixe que a economia gere insegurança na sua fé. Não deixe que um amigo gere insegurança na sua fé. Não deixe que o seu professor, que o seu chefe no seu trabalho, que a política, não deixe que uma doença gere medo na sua fé. Porque ela precisa de um ambiente seguro para ela crescer e frutificar. E muitas vezes nós deixamos tudo tomar o nosso coração, e a fé está ali, sofrendo, adoecendo e morrendo. Não apagueis o espírito. Muitas vezes nós estamos agindo com a nossa fé, como se fosse algo qualquer, que aconteceu na minha vida por acaso. Não, a sua fé foi pela graça dada por Deus. Cuide disso. Porque Deus nos deu algo precioso. Ele nos deu o melhor. Ele nos deu o Filho dele para pagar pelo nosso pecado. E nos deu o dom da fé para que nós crescêssemos nisso. Em Hebreus ainda, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8 diz assim, vou ler só o início. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E aí tem o restante da história, falando, né, da galeria dos heróis da fé, mas o principal aqui é que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Fala tudo que a gente precisa aqui. Fé, chamado e obediência. Abraão foi chamado e obedeceu. Isso quer dizer que Abraão não teve dúvida? Não.
Isso quer dizer que Abraão assim, confiou cegamente e foi. Nem questionou, nem teve sombra de dúvida na cabeça dele? Não. Tanto é que levou o abençoado do Ló junto e... Mas, enfim. Abraão teve dúvidas. Assim como qualquer um de nós. Quando chamado, pode ter uma dúvida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou comigo, que eu recebi uma proposta de emprego, uma bênção. Parecia, mas eu tive dúvidas, porque era uma ótima proposta, mas envolvia um grande desafio. E naquele momento eu orei ao Senhor. Uma grande oportunidade. Pode parecer a melhor coisa do mundo, mas ainda assim vai gerar dúvida, porque nós somos humanos. Nós vamos pensar em todas as probabilidades, todas as variáveis. Será que está todas as variáveis, será que estão sendo satisfeitas? Será que realmente eu estou olhando para todos os cenários? A nossa mente é assim. Porém, é importante nós entendermos que a fé é construída em um ambiente de dúvidas. Porque em Hebreus 11 nós lemos que a fé é a prova das coisas que não vemos. Pode ter dúvida? Pode. Mas a fé prova até o que nós não vemos. Ela prova. Deus nos permite experimentar coisas que nunca imaginamos pela fé. Porque ela serve para isso, para provar, para te fazer experimentar, para te fazer passar por algo que muitas vezes você não acredita, por muitas vezes você pensa que não seria possível, mas pela fé nós iremos experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim como Pedro, quando é chamado por Jesus para fora do barco, humanamente falando, seria impossível ele andar sobre as águas. Mas ao chamado de Jesus, Pedro obedeceu e pela fé ele andou sobre as águas. Tanto é que quando ele começou a duvidar novamente, ele começou a afundar. Mas mesmo em meio à dúvida, a fé foi fortalecida porque ele estava andando em direção a Jesus. Você pode, por vezes, ter a sua fé abalada aqui dentro do coração, com medo. Pode. Mas quando nós estivermos andando em direção a Jesus, Ele vai estar pronto para estender a mão para você e te recuperar. Não quer dizer que caminhando em fé não exista dúvidas. Sim, as dúvidas existem. Elas fazem parte da nossa vida. A questão é como nós enfrentamos as nossas dúvidas. Lucas 24, versículos 10 e 11. Lucas 24, versículos 10 e 11. A gente já leu esse texto. Não? Já lemos. Perdão, eu que me empolguei aqui. Então é importante que nós... Você colocou aí, Nathan? Não precisa não. É importante que nós enfrentamos as nossas dúvidas, mas como enfrentar as nossas dúvidas? Assim como Abraão, as nossas dúvidas serão satisfeitas quando nós obedecermos. Porque a nossa obediência nos conduz ao lugar que Deus quer que nós estejamos. Porque se Abraão não tivesse obedecido,
ele iria continuar na terra dos caldeus, e olha quantas coisas não iriam acontecer. A vida de Abraão mudou completamente por um chamado, por um desafio que Deus lhe fez, mas ele, pela fé, obedeceu. A chave, o segredo para que nós vivamos uma fé sólida e desfrutamos daquilo que Deus quer e satisfaçamos as nossas indagações e dúvidas, é o caminho da obediência. A chave, o segredo, reside na nossa obediência a Deus. Nós podemos, sim, ter dúvidas? Sim, nós teremos dúvidas. Tem um exemplo bastante interessante que eu ouvi, de um caso que se conta que um homem estava numa casa pegando fogo, muito fogo, não tinha como sair, todas as saídas estavam bloqueadas. E nós temos o seguinte dilema: se uma criança chegar para essa pessoa, com a casa pegando fogo, e falar com ela assim, ó, pode pular pela janela que você vai se salvar. Será que essa pessoa pularia? A casa está pegando fogo, no alto, e a única forma de se salvar seria, talvez, pular pela janela. Mas se uma criança chegar e falar com ela pular pela janela, acho difícil. E se um bombeiro, com 30 anos de experiência, com aquela roupa toda que dá medo só de olhar, aquele tanto de coisa que eles usam, que a gente nem sabe por quê, virasse e falar assim, cara, você tem que pular. É a única forma de se salvar, você tem que pular. Acredito que facilita um pouco, né? Pode dar medo. Mas eu acredito que a essa palavra seria talvez possível que a pessoa pulasse. Muitas vezes, o nosso Deus, ele nos diz que nós devemos pular pela janela. E a diferença é como nós estamos enxergando ele. Se como uma criança ou se como um especialista. Alguém experiente, que sabe o que está falando. O caminho é o mesmo, pular da janela. O resultado pode ser o mesmo. A questão é quem está falando. A questão é quem está dando o comando. E nós, diante de desafios, de algumas circunstâncias que para nós está totalmente fora do controle, meu irmão, podem ter muitas vozes à sua volta tentando te convencer, tentando trazer alguma solução, mas a voz de quem nós estamos ouvindo? Quem está dando o comando? A quem nós vamos obedecer? Porque Abraão obedeceu, mas ao chamado de Deus. Pode ser que Ló, né, tenha falado, não, vamos ficar aqui mesmo. Ou a esposa dele, o que nós estamos fazendo? Levando esse tanto de coisa, tanto de menino, vamos parar com isso, vamos ficar aqui mesmo. Não. Abraão teve um chamado de Deus, e ele obedeceu. Quando nós obedecemos ao comando, ao chamado de Deus, é diferente. E o Senhor, ele, através dessa semente da fé, ele nos chama. Como nós estamos correspondendo a esse chamado? Nós estamos obedecendo ou nós estamos ignorando? Porque somos salvos pela graça mediante a fé. A fé nos é dada como um chamado. Nós estamos correspondendo a esse chamado? Porque quando nós correspondemos ao chamado em sinal de obediência, nós produzimos frutos. E nós vamos ter facilidade de transmitir essa mensagem, porque nós estamos falando do que nós estamos vivendo. Por vezes, nós temos dificuldade de falar de um evangelho, porque esse evangelho não traduz o que nós vivemos. Aí fica difícil mesmo. Quando aquele evangelho que nós tivemos que pregar, traduzir o que você vive, vai deixar de ser difícil.
Porque você vai falar do que você vive. E as pessoas não vão ter dificuldade de enxergar, porque você está mostrando o que você está falando. E elas vão entender, e se elas tiverem o chamado, elas vão corresponder. Porque nós fomos chamados para a obediência. Nós não somos filhos deste mundo, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós devemos obedecer. É Jesus que diz: quem ama, obedece aos meus mandamentos. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós temos que representar esse amor como? Obedecendo. Então nós devemos conhecer ao nosso Deus. Devemos sim investigar, querer entender, questionar. Mas uma coisa como princípio nós devemos ter: convicção que essa semente da fé está plantada e guardada no nosso coração. A partir daí você pode questionar o que você quiser, você pode duvidar, você pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? A fé está guardada. E quando ela estiver guardada, habitando o seu coração segura, vão haver questionamentos, dúvidas, conversas inúmeras. Mas ela está guardada, ela está segura. A minha fé em quem? Em Cristo. Na palavra, no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa deve ser a nossa conduta. Se nós conhecemos a Deus, nós conhecemos esse Jesus, nós obedecemos, nós nos aproximamos e nós o agradamos, né? Como diz Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas por quê? Ele recompensa aqueles que o buscam, então nós devemos ter isso como prática na nossa vida, essa busca. Nós temos que ter a intenção de agradar ao Senhor com a nossa presença, com o nosso serviço, com a nossa obediência, com o nosso cuidado. Nós podemos sim gerar frutos com a nossa fé. Pode colocar acredito ser o último slide, Nathan? Por favor. Então, para a gente resumir, essa fé, ela prevalece sobre a dúvida, ela é plantada em nós por Deus como semente, e a evidência dessa fé é a nossa busca e obediência ao chamado. Fé é a prova sobre a dúvida, plantada por Deus, e a sua evidência é a nossa busca e obediência ao chamado. Isso sim, irmãos, agrada ao Senhor. Isso vai agradar ao nosso Deus. Cuidar da nossa fé, cuidar dessa semente, é nossa responsabilidade. E como que nós faremos isso? Através de um caminho de obediência. Obedecendo ao quê? A palavra. A palavra do Senhor é o nosso caminho de obediência. Nós podemos conhecer todas as coisas nesse mundo, toda a ciência, todo e qualquer tipo de sabedoria humana, mas a base nossa, para que a nossa fé não seja abalada em nosso coração, é o conhecimento da palavra do Senhor. Nós queremos conhecer todas as coisas, nós queremos ser sábios e parecer sábios, mas o primeiro de tudo é conhecermos a palavra do Senhor para andarmos em obediência, darmos segurança à nossa fé, para aí sim nós podermos caminhar tranquilos. Mas esse é o princípio. Para finalizar, gostaria de ler Filipenses 2, versículos 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também
Operai a vossa salvação com temor e tremor. Algumas versões dizem, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Eu vejo isso como um desafio para nós. Desenvolver a salvação é um caminho de obediência que irá frutificar conforme a segurança que nós estamos dando para a nossa fé. Gere um ambiente seguro no seu coração para a sua fé. Não deixe a sua fé ter medo. Parece até antagônico. Mas cuide dela como uma semente para ela crescer e gerar frutos na sua vida. E esses frutos evidenciem o Deus que você serve. Vocês topam esse desafio? Vamos cuidar da nossa fé. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos conduz a um caminho de fé, a um caminho de salvação. E existe em nosso coração, ó Pai, não somente fé, mas também gratidão por isso. Que o Senhor venha fazer-nos permanecer nesse caminho de obediência. E que os frutos, ó Deus, que nós possamos gerar, venham glorificar o nome do Senhor, venham apontar Cristo. Ó Deus, que vivamos sinais e prodígios e milagres que fortaleçam a nossa fé, mas que também cumpram um propósito. Ó Deus, que levem pessoas à salvação e nós sirvamos, ó Deus, ao chamado que foi proposto a nós. Que pela misericórdia do Senhor, o Senhor abençoe cada vida aqui. Aquele que porventura tem a sua fé fragilizada, aquele neste momento, ó Pai, que possa estar vivendo um desafio que parece muito grande para a sua pequena fé, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha nos dar um ambiente seguro para a nossa fé, que o Senhor venha nos dar sabedoria para agir de forma que nós tenhamos essa confiança, de forma que nós tenhamos segurança em Ti, de forma que sejamos inabaláveis, ó Deus, e venhamos obedecer ao Senhor cada vez mais. Que em nome de Jesus o Senhor afaste de nós toda incredulidade. Ó Deus, que nós não venhamos dar lugar a filosofias vãs, a heresias, ó Deus, a más conversações, ó Deus, a qualquer tipo de coisa que tem tentado minar a nossa fé. Que em nome de Jesus nós venhamos viver a condução do Senhor, a direção do Senhor, e o Teu Espírito Santo venha nos levar a um caminho reto, a um caminho justo, ó Deus, e venhamos em nome de Jesus frutificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou passar a palavra para a pastora Luciana.